Muitos candidatos não conseguiram fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Alguns chegaram atrasados e perderam o direito de fazer a prova. Outros tiveram problemas nas estruturas oferecidas pelas escolas. Nós vamos falar então com os repórteres aqui no Jornal do Piauí. Eu tenho aqui Carol Santana falando de Teresina, Délio Rocha falando direto de Brasília. Os dois trazendo o assunto Exame Nacional do Ensino Médio. Carol, boa tarde para você. Como é que fica a situação dos estudantes que não conseguiram fazer a prova, Carol? Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos. Aqui no Piauí, como eu falei anteriormente, foram cerca de 150 mil inscritos para essa prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2017. Primeira aplicação foi ontem, no domingo. De uma maneira geral, transcorreu de forma tranquila aqui no estado. Mas houve um problema pontual, bastante grave, em uma universidade particular na zona leste da capital, onde faltou energia e quase 800 candidatos não puderam realizar a prova. Esse mesmo local tinha apresentado um problema semelhante de falta de energia no Enem do ano passado. A Eletrobras diz que foi uma falha em equipamentos internos da própria faculdade, não teve a ver com a distribuição da Eletrobras. De qualquer forma, muitos alunos prejudicados, centenas de alunos prejudicados, e a organização, que é a cargo do MEC, do Ministério da Educação, decidiu então cancelar a prova nesse local. A gente vai conversar com o superintendente de ensino superior da Secretaria de Educação do Estado para nos explicar o que é que acontece agora com esses candidatos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no caso, o Ministério da Educação, ontem, o próprio ministro, na coletiva, citou que os alunos terão o seu direito garantido de fazer a prova, né? Lembrando sempre que a organização que toma de conta da aplicação da prova do Enem é o INEP, junto com o Ministério da Educação, e o pronunciamento do ministro foi esse, de que os estudantes que tiveram esse problema, tanto aqui no Piauí como em Goiás, que também foi registrado um caso similar, cerca de 2.300 estudantes no Brasil como um todo, eles terão a oportunidade de fazer a prova novamente. O primeiro dia foi cancelado para eles e as provas devem ser realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro, junto com o Enem, que vai ser realizado para as pessoas privadas de liberdade. É uma prova diferenciada. Outra prova. Essa prova para as pessoas privadas de liberdade, ela já vem sendo planejada pelo MEC, ela já vai ser aplicada, então, na verdade, esses alunos eles vão pegar carona com essas datas e vão fazer uma prova diferenciada especificamente para esse público que ficou sem poder fazer a prova ontem por problemas de logística no local de aplicação de prova. É o segundo ano consecutivo que esse mesmo local, essa faculdade, apresenta um problema de falta de energia que prejudica tanto os alunos. Pode-se rever esse local de prova, não acontecer novamente na segunda etapa ou no ano que vem? Bom, realmente está correto, é a segunda vez que esse local apresenta esse problema. E lembrando sempre, isso é uma decisão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, junto com o consórcio que fica responsável por aplicar as provas, que no caso esse ano foi a SESGran Rio e a FGV, são as duas entidades responsáveis por fazer a alocação desses polos. Então, junto com o INEP. Então, isso aí é uma decisão realmente que deve vir do Ministério da Educação, do INEP, acredito eu, aqui enquanto Secretaria Estadual de Educação, pensando nos alunos. Lembrando sempre que na nova FAP ontem, nós tínhamos alunos tanto da rede pública quanto da rede particular também. Então, na verdade, toda a comunidade acaba sendo prejudicada, embora esses alunos vão ter novamente o direito de fazer a prova, como o ministro da Educação já falou, mas a gente sabe que toda vez que você posterga uma prova como nossa, como essa, é mais ansiedade, aquele clima de tensão e a dúvida se o aluno realmente vai fazer ou não, que nesse momento alguns acabam até desistindo. Bom, essa definição de aplicar ou não prova nesse local novamente fica a critério aí do INEP, do Ministério da Educação. Apesar disso, o Piauí foi o estado com o menor índice de abstenção, o menor número de pessoas que faltou a essa primeira prova, cerca de 25%, que ainda é um índice bastante alto, mas ainda assim abaixo do registrado em todo o Brasil, Joelson. Certo, Carol Santana, obrigado aí pelas informações. E olha, o tema da redação esse ano falava a respeito do desafio que é a educação daquelas pessoas que enfrentam, que convivem com o problema de surdez. O Délio Rocha tem mais detalhes para nós, direto de Brasília, a respeito desse tema, que surpreendeu muita gente, hein, Délio? Boa tarde para você. Joelson Jordani, boa tarde para você e boa tarde a todos. Pois é, Joelson, esse tema pegou muita gente de surpresa, diria que a imensa maioria das pessoas que fez provas ontem não esperava esse tema, esperava um tema mais atual, talvez voltado para a área de política. Olha, mas quem trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência ficou muito feliz com o tema do Enem, e esse é o caso do doutor Fernando Alencastro, que é o fundador do Fórum do Projeto Nacional Direito
Direito Libras, que é um projeto que promove a inclusão social de pessoas portadoras de surdez, e ele está comigo aqui. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. Como o senhor recebeu o tema da redação do Enem? Olha, Adélio, nós ficamos muito felizes com o tema escolhido, principalmente considerando que a população que faz a prova do Enem, notadamente, é de uma faixa etária bastante jovem. Então isso vai auxiliar para que haja um despertar da cidadania dessas pessoas jovens em relação àquelas que precisam de condições de igualdade para realizar um certame como foi esse do Enem. Então, o tema da educação para surdos desperta essa cidadania e também o Ministério da Educação está de parabéns por ter escolhido um tema que vai incluir tantas pessoas no cotidiano de sua vida social. Isso se soma às ações afirmativas do governo? Somam-se sim. A principal delas foi em 2015 ter sido aprovada a lei pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República do chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele assegura diversas possibilidades de igualdade no exercício dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas com deficiência de locomoção. Então, o Estatuto da Deficiência ele é o pressuposto legal para que sejam implantadas ações afirmativas em relação às pessoas com deficiência. Doutor Alencastro, obrigado por participar aqui do nosso jornal. Joelson, eu volto com você nos estúdios.